Infrações e penalidades. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando, hein? Auto de infração é o AIT, auto de infração de trânsito. Isso aqui, esse auto de infração, é aquilo que o policial preenche ali no trânsito quando ele vê você fazendo a besteira. Às vezes ele faz isso num bloquinho e uma caneta, né? Às vezes ele faz com um dispositivo eletrônico, tipo um tabletzinho que faz tudo eletrônico, já não tem mais a caneta, né? Pois é, mas aquilo que ele está preenchendo ali chama-se auto de infração de trânsito. Aquilo é multa? Não é multa, é um auto de infração de trânsito. Aquilo é enviado, depois que o policial preencheu aquilo ali, ele encaminha aquilo para a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão de trânsito ali, analisar essa autuação. O diretor vai receber isso lá e falar, o agente de trânsito, o policial aqui, fez essa autuação para o fulano, coisa e tal. Se essa autuação for inconsistente, ou seja, não tem fundamento legal, o diretor do órgão de trânsito, a autoridade, vai arquivar aquilo. Mas se ela for consistente, é legal, o policial autuou direitinho, estava fazendo errado, o policial viu, autuou. A autoridade de trânsito tem 30 dias para expedir um aviso para o motorista que cometeu a infração. E esse aviso chama-se notificação. Notificação da autuação de trânsito. O que é isso? É um aviso, uma cartinha que chega pelo correio para você. Se a autoridade de trânsito não expedir essa notificação dentro dos 30 dias, o auto tem que ser arquivado. Explicado isso, você já consegue responder a pergunta. Quer ver? Então, o auto vai ser considerado insubsistente assim que entender, quando assim entender o agente de trânsito. Não é nem o agente de trânsito que analisa isso, é a autoridade, né? Quando o infrator for menor de 18 anos, não, nesse caso vai ser outra infração, né? Aliás, não é infração. Menor de 18 anos dirigindo vai ser responsabilizar o pai ou o proprietário do veículo lá. A autuação for irregular, ok. Ou a notificação não for expedida no prazo de 30 dias, ok. É exatamente as duas situações que eu falei. A autoridade vai analisar. Se for irregular, arquiva. Se for regular, mas não expedir a notificação em 30 dias, arquiva. Essa é a resposta. Letra C. E a última aqui, quando a notificação for devolvida por desatualização do endereço. Não interessa. Se o correio não te achar, a notificação não vai ser invalidada não, tá? Isso é problema seu que não atualizou o seu endereço ou que não estava em casa para receber a notificação. A obrigação do órgão de trânsito é expedir. Expedir quer dizer emitir aquela notificação e botar no correio. A partir dali, aí já é problema seu. Letra C aí, a resposta. Mais um aí de normas de circulação. O pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Presta muita atenção nisso aqui, porque é muito pregado, é muito falado que o pedestre tem a preferência sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não é em toda situação que o pedestre tem preferência, não. Quase todas, sim, ele tem a preferência. Mas eu vou te dizer uma que ele não tem a preferência. Quer ver? Tem um semáforo lá para os veículos e o semáforo para o pedestre. Então, o semáforo dos veículos, está no verde, trânsito livre para os veículos, e para o pedestre, que é o foco de pedestres. Eu vou até escrever isso aqui, caso você não saiba, o semáforo do pedestre chama foco, F-O-C-O, foco de pedestre. Está vermelho. Nesse caso, o pedestre tem a preferência? Não, não tem a preferência é dos veículos. Professor, mas se ele não respeitar e entrar na frente, eu vou ter que parar. Sim, pela direção defensiva, o condutor deve abrir mão do próprio direito visando a segurança. Mas aqui não está falando de direção defensiva, está falando de regra, preferência. O pedestre não tem a preferência se o foco, que é a sinalização para ele, estiver vermelha, não é? Então, não é em todas as situações que o pedestre tem preferência, não, tá? Já eliminei essa letra D aqui. A letra B fala que é quando ele for idoso. Ok, mas olha a casca de banana aqui, somente. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana
é 90% de chance de ser errada. E essa aqui está errada. A mesma coisa é a de baixo. Na porta de escola, o pedestre tem. Mas somente não. Então, a gente elimina essas duas e vou lá na letra A. Nem li a letra A, já sei que ela é a resposta, hein? Só eliminando, com os macetes. Ó. Quando ele tiver iniciado a travessia, beleza? Mesmo que inexista sinalização para o mesmo. É exatamente aqui. Não existindo sinalização para ele, ou seja, não tem semáforo para ele, aí não tem como dizer que ele não tem a preferência, né? Agora, se existe o semáforo, que é outra coisa, ó, inexista é o contrário de exista, né? Inexista quer dizer que não existe uma sinalização para ele. Porque se existir uma sinalização para ele, que é o foco, e ela estiver fechada, aí não vai ter preferência mesmo não, né? Então, letra A aí é a resposta dessa questão. Normas de circulação. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, o que é isso? Vou desenhar aqui uma pista, ó. Margem esquerda, margem direita, e essa pista tem 4 faixas de trânsito. Ó. Tem a faixa da direita, tem a faixa central 1, tem a faixa central 2 e tem a faixa da esquerda. Beleza? Eu que estou botando os nomes aqui, tá? Mas isso é uma pista, ó, pista com várias faixas no mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Porque está todo mundo indo na mesma direção. Não tem mão e contramão, não, tá? São as da... Qual faixa dessa? Destinado ao deslocamento dos veículos, alguma coisa, e de maior porte. Olha, maior porte, caminhões, ônibus e carretas, são veículos lentos. Então, o que vai encaixar aqui, ó, com certeza vai ser a palavra lentos, que é exatamente o que está aqui e aqui. Não mais rápido. Os veículos de maior porte é rápido? Não é. Beleza? Então, já eliminei essas duas. Sabendo que é veículos lentos que vai encaixar aqui, ó, lentos. Qual que vai entrar aqui para mim? É a faixa da esquerda ou a faixa da direita? Ó, são as da esquerda ou direita, que é um dos veículos mais lentos. Quanto mais devagar, mais a direita. Quanto mais rápido, mais a esquerda. Então, a faixa da direita, essa aqui, é que é dos veículos lentos. Então, aqui vai entrar a palavra direita. Professor, eu preciso ficar preenchendo isso aqui lá na hora da prova? Não. É só você achar a alternativa aqui que o Detran já vai saber que são aquelas palavras que tem que encaixar ali dentro. Beleza? Letra D de da decore isso. Assista essa questão várias vezes, porque isso aqui cai em toda a prova, tá? Toda. Você tem que saber o que é uma pista com várias faixas no mesmo sentido. Desenhei aqui para você ver. Saber que a faixa da direita é para os veículos maiores, os lentos, né? E a da esquerda é para os veículos mais velozes, aqueles que querem fazer ultrapassagem. Show? Bora para frente. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Aí campozinho aqui, né, uma área, um espaço para ser preenchido com alguma coisa aqui. São órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do... Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é quando o examinador não tem competência para elaborar uma questão decente, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tira 2 palavras aqui de dentro do enunciado e joga ela aqui dentro. Aí o que a gente tem que observar? Perceba que toda alternativa tem 2 palavras. Ó, tem 2. 2 palavras não, é 2 termos, porque aqui, por exemplo, são 2 palavras, mas é um termo só. 2. Ela é sempre separada por ponto e vírgula, tá? Onde existe a separação ponto e vírgula, tem uma, depois tem outra. Ó, uma, depois outra. Ó, uma, depois outra. Ponto e vírgula, uma, depois outra. E aí a gente vai ler tentando encaixar isso aqui lá dentro, ó. Se eu colocar que a resposta é a letra A, eu vou concordar que Jari cabe aqui e que Cetran cabe aqui. Aí ficaria assim, as Jari são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões. Eu já sei que não é. Jari não estuda nada,
Não oferece sugestão de nada. Jari é órgão julgador. Julgador. Beleza? Ele julga os recursos de multa dos motoristas. Então, essa aqui não cabe. A letra B fala: as câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente isso. Órgãos técnicos integrados por especialistas são as câmaras temáticas, tá, gente? Guarde isso. Quando o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vai publicar alguma norma, por exemplo, você está tirando carteira de habilitação, existe uma norma, é a Resolução 789 de 2022 do CONTRAN. O CONTRAN publicou essa resolução. Se você procurar na internet, você vai achar ela. Lá tem todas as regras de como é que funciona o seu processo de habilitação. Mas como é que o CONTRAN conseguiu pensar em todas aquelas regras? Ele não pensou, ele só decidiu, ele tomou a decisão e publicou. Quem pensou, quem estudou, foram esses órgãos técnicos aqui, ó, compostos por especialistas. Chama-se câmaras temáticas. A câmara temática que criou essa resolução aqui é a câmara temática de educação. Tem também a de fiscalização, que é de esforço legal. Tem também a de engenharia. Tem 5 ou 6, se eu não me engano. São várias. E cada uma delas tem 20 a 30 especialistas ali dentro. E eles são nomeados a cada 2 anos. São grupos de pessoas especialistas mesmo. Eu poderia ser um, se fosse o caso, de ser convidado. Então, sendo convidado, eu vou lá para dentro daquele grupo e a gente periodicamente se encontra, estuda, olha aqui, ó, estuda a respeito de um determinado assunto, para então oferecer sugestões para o CONTRAN decidir o que ele vai publicar nessas resoluções aqui. Então, a resposta é a letra B de bola, tá? Órgão técnico, composto por especialistas, são as câmaras temáticas. E elas estão vinculadas ao CONTRAN. É o CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas para fazer esses estudos e oferecer sugestões para ele. Beleza? Guardou aí, né? Questão sobre processo de habilitação e ela diz o seguinte: é competência do CONTRAN. Quem é o CONTRAN, hein? É o Conselho Nacional de Trânsito. O pessoal se enrola bem com esses órgãos de trânsito, mas tem alguns consolos aqui para você. Primeiro, que isso quase não cai em prova. Quando cai é uma perguntinha, no máximo 2. Segundo, que todos terminam com TRAN, né? TRAN, ou seja, é de trânsito. Isso aqui não vai mudar, não vai variar. O que muda é o início. Se começou com C, é de conselho, tá? E aí você vai ver o seguinte, ó, aqui nós temos o conselho, o N aqui no meio de quê? De nacional, estadual ou municipal? Nacional. Então você já sabe que é um conselho nacional de trânsito. Se fosse o estadual, seria assim, ó. Se fosse o estadual, seria assim, ó. C-TRAN. Olha o TRAN, que nunca muda. Começou com C, é conselho. E aqui no meio, em vez de ter um N de nacional, tem um E de estadual. Conselho Estadual de Trânsito. Viram? Existe também o CONTRANDIF. Professor, aí mudou, não tem o TRAN lá no final. Pois é, mas tem o DIF, que é inconfundível. DI é de distrito, FE é federal. Estamos falando aqui de Brasília. Porque Brasília não é um estado, então ele não tem CETRAN, não é Conselho Estadual. Brasília é uma unidade federativa diferente de todas as outras. No Brasil, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília. Então, são 27 unidades federativas. Mas Brasília não pode ser chamada de estado, é chamada de Distrito Federal. Então, apareceu lá Distrito Federal, acabou. Tranquilo, o DIF no final. Começou com C, é conselho. Beleza? Olha o TRAN aqui, tem o TRAN, só não está lá no final. Tá? Mas não é nem o caso, só para vocês entenderem aqui. E aqui está falando da competência, não está nem perguntando o que é o CONTRAN, né? A competência, o que o CONTRAN precisa fazer? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Olha, o CONTRAN até estabelece normas, ele que cria essas normas por meio de resoluções. Você vai ouvir falar, resolução número tal do CONTRAN, isso é muito comum.
E esse cumprir e fazer cumprir, você encontra isso em quase todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você falar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver. Cumprir e fazer cumprir. Curiosamente, no CONTRAN não tem esse cumprir e fazer cumprir. Provavelmente por causa desse fazer aqui, ó. O CONTRAN não faz nada, ele só estabelece normas, resoluções. Quem faz são os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Esse CONTRAN, na verdade, ele é só um conselho, é só um conjunto de ministros que formam esse conselho. É ministros mesmo da União. É ministro do transporte, ministro da cidade, vários ministros compõem esse conselho. Então, são um órgão, eles compõem esse órgão CONTRAN, mas, na verdade, não tem ali pessoas para chegar e fazer algo, a não ser regulamentar. Eles regulamentam por meio de normas, que são resoluções. Então, esse fazer cumprir aqui caberia para qualquer outro órgão, mas para o CONTRAN não cabe. Julgar recurso, não julga recursos. Antigamente até existia essa possibilidade, mas era em segunda instância, não era em primeira, mas isso mudou também. CONTRAN não julga recurso. Lembre-se, CONTRAN é um conselho, uma reunião ali de ministros. Não vão julgar recurso de multa, né? Fora. Registrar dados de condutores. Veja, registrar é fazer algo. Os conselhos não fazem nada, só estabelecem normas. Não fazem. Isso aqui é o DETRAN que vai fazer, tá? Dados de condutores é DETRAN e SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, a depender da área de circunscrição aí, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Ah, sim, aí beleza. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Ele tem essas três funções base. Ele é normativo, porque ele cria normas, ele é consultivo, porque ele responde a consultas, e ele é coordenador, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Letra D de dado a resposta. Questão é sobre o processo de habilitação. O condutor de veículo de escolares, você já viu um veículo de escolar, né, gente? Na cidade de vocês aí tem. Deve ter idade mínima de quanto, hein? Para ele conduzir um escolar, ele precisa ter 25, 18 ou 21 anos. O que vocês acham? Ah, professor, é 21. Ah, beleza. Se você acha que é 21, a única alternativa que serve é a letra D. Ah, professor, é com 18. Aí você já tem B e C, né? E aí? É com 18, 21 ou 25? E aqui ainda fala, ó, e ser habilitado pelo menos na categoria, para conduzir escolares, eu preciso ser habilitado pelo menos em qual categoria, hein? A resposta é a letra D, tá, gente? Escolar é 21 anos de idade, categoria D, e precisa ter o curso específico de transporte escolar. D de dado, foi para conta. Processo de habilitação. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Gente, os veículos são classificados de três formas. É o que eu chamo de TEC. 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 T de tração. É o que faz ele andar. Ele é de propulsão humana, é o ser humano que faz ele andar. Ele é de tração animal, é um animal que faz ele andar. Ele é automotor, é um motor que faz ele andar. Essa é a tração. O E é de espécie. Esse veículo pode ser de passageiro, então ele é da espécie passageiro. Ele pode ser de carga, então ele é da espécie carga. Ele pode ser de passageiro e carga, então ele é de espécie misto. Tá vendo? Tem espécies diferentes. E tem também o categoria, que é o que a questão aqui está pedindo. Categoria. Então, guardou isso, né? Todo veículo ele tem essa classificação TEC, que é tração, espécie e categoria. Nesse caso aqui está querendo saber, e a categoria, hein? Como é que é essa classificação pela categoria? Aí é a finalidade de uso desse veículo. O meu carro, ele é de categoria particular. O veículo da autoescola, onde você aprende a dirigir, ele é de categoria aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta é de categoria aluguel, que é para transportar pessoas e bens de forma remunerada. Não é? Você paga o ônibus para te transportar, você paga o táxi para te transportar. Tem mais, o veículo da prefeitura, do estado, a categoria dele é oficial, é veículo oficial. E a gente consegue identificar essas categorias pela cor da placa, na verdade, cor dos caracteres, né? Porque antigamente a cor da placa mudava. Agora, nesse novo padrão Mercosul, ela não muda. Toda a placa vai ser branca. O que vai mudar vai ser a cor dos caracteres.
né? Então vamos lá. Aqui na letra A está falando oficial, beleza. Oficial é o veículo que pertence ao estado, ao município. É um tipo de categoria de veículo. Agora, automotor não. Automotor está relacionado à tração, que é o que faz ele andar. A aprendizagem é um tipo de categoria de veículo. Agora, de carga, não. Carga é quanto a espécie. Particular é um tipo de categoria de veículo, é o meu, de uso próprio. Aluguel também é um tipo de categoria de veículo. É o ônibus, o táxi, a carreta, não é? Então, achei a resposta, ó, letra C. E por que não é a letra D? Porque a letra D não tem nada aqui que fala de categoria, só fala de espécie. Ó. Carga e passageiro, tanto um quanto o outro, estão relacionados à espécie. É muito importante você aprender isso, tá? Se você ainda não conseguiu fazer essa classificação aí durante o curso, aprenda. Vai lá nessa aula, assista com mais detalhes, porque isso aqui cai direto em prova. Processo de habilitação. É um veículo de tração animal destinado ao transporte de passageiros. Bom, transporte animal nós temos dois tipos. A carroça, que é para transporte de carga, e a charrete, que é para transporte de passageiros. Não existe veículo misto de tração animal. E aqui todas estão corretas? Não. Eu sei que eu ensino para vocês um macete que diz que quando aparece todas nas alternativas aqui, é que é 80% de chance dessa ser a resposta. Mas 80% não é 100%. Então, hora ou outra, o macete não vai funcionar. Isso é normal, tá? A resposta aqui é charrete, tá, gente? Tração animal que transporta passageiros, ó, é a charrete. B de bola. Processo de habilitação. É órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem órgãos executivos, que são aqueles que executam, colocam as normas em prática. Tem órgãos normativos. Os executivos normalmente são os departamentos, tá? Departamentos ou secretaria. Enquanto os normativos são os conselhos. Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, sacou? Então guarde bem esses dois tipos aqui. Tem outros, mas vamos focar nesses dois. Executivos são os departamentos e secretarias. Normativos são os conselhos. Aqui está procurando normativo. Normativos são os conselhos. Conselho começa com C. Aqui, ó. Já achei. Mamão com açúcar, né? Por que não é esse aqui? Porque esse aqui é SE, de secretaria. Não é, esse aqui é órgão executivo, tá? PRF é órgão fiscalizador. PM é órgão fiscalizador, porque tem os fiscalizadores, também executivo, normativo, fiscalizador, tem os julgadores também, que é Jari e tal. Mas aqui, letra A, normativo, letra A, conselhos. E nesse caso, o Conselho Nacional de Trânsito. Processo de habilitação. A Senatran está vinculada. A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. O normativo cria norma. Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C. Beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa. Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem? Ao CONTRAN? Não. Ao Ministério da Defesa? É a um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas? Não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculados ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito.